Olá, boa tarde, pessoal. A gente fez mais ou menos aqui um roteiro, mas eu já vou começar bagunçando tudo e eu vou tirar a gente do roteiro. Ela fez uma apresentação aí sobre a gente, bem curricular, e eu acho que seria legal a gente trazer um pouco do que trouxe a gente até aqui, né? Assim, do que foi o nosso turning point ali na nossa carreira jurídica, para entender que a tecnologia, a inovação era necessária. Pode ser? Posso mudar o roteiro? Bora. Então vamos lá. Eu começo falando de mim. Isso passa um pouco pela minha história pessoal. Eu tenho um filho que hoje tem 11 anos e lá no ano de 2018 ele abriu uma doença crônica autoimune que não tem cura. E aí eu lembro que no hospital, quando a médica me trouxe essa notícia, ela me disse que não tinha cura, é diabetes tipo 1, não sei se aqui alguém tem conhecimento, mas ela me disse que não tinha cura, mas que o mundo estava caminhando para a cura tecnológica. Eu sempre fui advogada de contencioso, de barriga no balcão, para ver processo, para ver andamento de processo. E aí eu comecei, a partir dessa notícia, tentar entender um pouco sobre estratégia, sobre dados, porque quando ela me fala que a cura ela é tecnológica, essa tecnologia passa por sistemas que nos trazem dados e a gente tem que gerar estratégia para o melhor tratamento, né? Então, isso foi o que me fez, em algum momento, mudar ali e pensar, peraí, então tem estratégia? O que é estratégia? O que são dados? Né? Os dados, todo mundo fala muito, os dados é o novo ouro. Como é que eu posso olhar para esses dados? Então, esse eu acho que foi o meu turning point ali, minha virada de carreira. Fala aí, Kazan. Bom, boa tarde a todos. Eu sou advogado há 27 anos já, e há 3 anos fui provocado numa conversa com um dos investidores, um dos fundadores da Preâmbulo Tech, sobre tecnologia. E desde então eu não consigo dormir mais sem pensar em tecnologia. Fiz uma virada de carreira, deixei meu escritório a cargo dos meus sócios, e há 4 anos empreendo, durmo, respiro, penso tecnologia, falo com colegas como vocês que estão aqui, ouço muito e acredito muito que a tecnologia, assim como ajudou muito o meu escritório numa escala de crescimento, permite que a gente, nós sejamos a cada dia mais humanos. Então, a tecnologia que eu acredito é aquela que valoriza o ser humano como ser humano. Então, começou o avanço com robô, com automação, e hoje a gente fala de inteligência artificial para que a gente possa se focar nas relações humanas. Então, acho que é isso. Boa tarde. Quando você falou, quando que eu vi que eu tinha que pensar em tecnologia fazendo direito, na hora eu lembrei do meu primeiro dia de estágio na Globo, há muito tempo, nem vou falar quando, em que a primeira função que eu entrei na área de defesa do consumidor, contencioso de consumidor, e aí a primeira coisa que me pediram foi para passar um fax. Muita gente aqui nem sabe o que é. E eu não sabia o que era passar um fax, de verdade. Isso já era tecnologia. Então, acho que no primeiro dia eu tive o primeiro choque, que é passar um fax. Piadas à parte, e aqui quem não sabe o que é fax já foi, não se preocupe com isso. Estourou o Google agora. Não vai precisar. Já foi. Já era. Mas eu acho que, e aí olhando para a nossa jornada mais recente e pensando quando a Globo virou e falou, vamos criar uma área de legal ops dedicada a isso. A gente viveu isso de uma forma muito natural, acho que para qualquer empresa de comunicação, tecnologia faz parte, né? Então, eu brinquei com fax, mas se a gente falar da rádio, da televisão, depois do streaming, tudo isso é tecnologia, então já é da nossa natureza. Mas a gente teve um movimento em 2018, 2019, que a gente chamou de Uma Só Globo, em que a gente, dentre outras coisas, né, teve uma reestruturação organizacional, mas, dentre outras coisas, a gente se propôs a ser uma MediaTek. Eu sempre brinco que, quando a gente pensa em Netflix da vida, são empresas que nasceram MediaTek, né? Elas desde sempre são. A Globo não, ela é uma mídia tradicional e essa virada, às vezes, é muito difícil. E nesse momento, o que a gente ouviu dentro da companhia foi toda a área da empresa tem que olhar para a tecnologia. E a gente vai estar pronto no dia em que a gente não tem mais a área de tecnologia. Tecnologia está dentro da veia de todas as áreas. Cultura.
e a gente passou por isso no jurídico. Então, acho que esse foi o marco que eu diria do que a gente vem vivendo nos últimos anos. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar com essas feras, né? Renata, Kazan, Rafael, ao convite da B2L por estar aqui falando de algo que tem sido, assim, sou entusiasta da inteligência artificial desde o primeiro contato que eu tive sobre isso. E, bom, meu nome é Ingrid, eu trabalho na Paramount, aqui no Brasil, e estou lá há 13 anos. Antes disso, eu trabalhei numa empresa de radiodifusão por 7 anos. Então, é difícil pensar no turning point, porque desde que eu me penso como advogada, eu estou numa empresa que é voltada para a tecnologia. Você colocar um sinal de televisão no ar, é toda uma infraestrutura necessária para isso. Eu vi a internet avançando, eu vi a televisão indo para ser colocada, distribuída através da internet. Então, foram avanços que eu fui acompanhando e sempre tentando trazer um viés tecnológico para aquilo que eu trazia no departamento jurídico. E, para mim, quando eu penso no meu turning point, eu acho que quando eu realmente vi o que a inteligência artificial poderia fazer na nossa vida. Então, eu sempre via, por que eu fui fazer direito? Eu gosto tanto de engenharia. Então, eu gosto tanto de sentava horas para entender os processos. Isso me fez bem. Eu entendi todos os processos tecnológicos, de construir contratos com mais maestria, mas sempre tinha aquela coisa. E agora nós podemos ter a inteligência artificial e mecanismos de tecnologia sendo implementados no nosso dia a dia. Então, eu acho que quando eu vi fui impactada com o primeiro convite de uma empresa de tecnologia para mostrar uma ferramenta do que podia ser feito no meu dia a dia, aquilo me chocou. Eu falei, puxa vida, realmente agora eu vou viver a tecnologia aqui inserida no meu dia a dia. Então, acho que foi nesse momento. Legal. E aí, já entrando no tema, como isso aqui, eu achei legal a gente fazer essa introdução, porque é sobre pessoas, né? Pessoas que hoje utilizam essas tecnologias, e aí mostrar um pouco para vocês. E eu, como a única representante aqui de escritório, as pessoas me perguntam muito, Renata, mas como é que é isso? Como é que você usa na prática? Como é que é na prática a utilização? Bom, a partir daquele exemplo pessoal meu que eu trouxe, eu vou falar rapidamente porque eu sou só mediadora, tá? São as estrelas do painel. A partir dessa questão pessoal minha, você queria entender um pouco mais de estratégia e dados, e uma coisa que sempre me incomodou muito foi o fato do advogado ser um bombeiro, né? A gente estava sempre correndo atrás do rabo, apagando incêndio, cumprindo prazo. Mas, poxa, como é que eu posso chegar no meu cliente e trazer alguma estratégia para ele, né? Mostrar como diminuir o passivo dele, né? Como é que eu posso, de alguma forma, interferir diretamente na operação dele, né? E mostrar que eu não sou só um centro de custo no final da história, no final do mês. Eu quero ser parceira do negócio dele, eu quero entender o negócio dele. E eu acho que foi essa a virada ali que o escritório deu, né? Que a gente começou, então, a olhar para dados. Vamos olhar para dados, de dados a gente vai para jurimetria, de jurimetria, quais são as informações de procedência, improcedência, e aí surgiu um case. Então, eu queria dividir com vocês esse case do escritório, que eu acho que é legal e mostra bem na prática, e eu vou ser bem rápida para não tomar o tempo de vocês. A gente, na época, advogava para uma empresa de ônibus, enfim, de transporte de passageiros, e tinha uma frota de veículos muito grande, e tinha muito caso de colisão, né, de acidente de trânsito. E aí, acidente de trânsito, ou ele é traseiro, colisão traseira, e aí é uma responsabilidade presumida, ou é uma prova muito difícil de você fazer. Não tem testemunho, hoje em dia não é mais obrigatório chamar a autoridade policial quando não tem vítima. E aí eu comecei a ver ali, dentro dessa análise de dados, um aumento muito grande de procedências de danos materiais. Então, peraí, a minha empresa está sendo condenada por uma questão que é difícil provar, né? Como é que eu vou provar ali? Então, vamos entender onde é que está o erro aqui. E aí a gente percebeu, a partir dessa análise de dados, tá, que os condutores, os motoristas da empresa, quando preenchiam ali um relatório, eles indicavam que o acidente tinha se dado no ponto cego do ônibus. E aí, a partir do momento que eu assumo que eu tenho um ponto cego, eu chamo para mim, então, o ônus da prova. Eu que tenho que fazer essa prova de que a responsabilidade não foi minha, já que eu não tenho ali a gestão toda ali do meu veículo,
né? Então, peraí, mas por que eles estão... Bom, então aí, a primeiro passo, a gente entendeu que a gente estava perdendo por conta dessa indicação aí, desse ponto cego. Então, vamos até os condutores e tentar mudar isso, entender. E aí, veja, eu não fui falar com os condutores para induzi-los a mentir ou não falar que tinha sido no ponto cego, mas a gente entendeu que eles estavam falando isso com medo de serem condenados. Né? Então, era com medo deles serem responsabilizados, desculpa, depois de ressarcir ou apagar uma eventual condenação. Então, veja, a gente apresentou uma solução para a empresa a partir de dados que a gente extraiu de processos, e aí, com isso, a gente conseguiu interferir diretamente na operação. Esses dados, hoje, eles são analisados não só pelo nosso... eu gostaria só de pontuar que esse foi um case que eu trabalhei junto com a Corriere, que foi bem legal, a gente ganhou ali um prêmio na Fenaló, mas, enfim, voltando aqui ao tema... Então, eu consegui, hoje eu consigo gerir esses dados que o escritório tem, né? E, com inteligência artificial, ler esses dados. Hoje a gente tem sistemas aí que nos ajudam a isso, a gente consegue ler esses dados e propor soluções. Né? Então, esse era o case que eu queria aqui dividir com vocês. Só que inovação, e esse é um mantra da B2L, inovação não é só sobre tecnologia, é sobre cultura. Mudança de cultura. E eu acho que ninguém melhor que a Ingrid para falar um pouco dessa mudança de cultura e da experiência dela na Paramount com inteligência. Não, é um prazer poder compartilhar com vocês. Bom, o que é a Paramount? Né? Para quem conhece, bom, para quem não conhece, deixa eu explicar um pouquinho. Nós produzimos conteúdos audiovisual. Então, Pessoal, ela é advogada do Bob Esponja. A verdade é essa. Ela está constrangida em contar, mas é isso que ela é. Esse foi o grande debate ontem, né? Mas também do Poderoso Chefão. Sim. Então, palmas. E do Top Gun, Tom Cruise também, mas tudo bem. Meninas. Mas, enfim, nós produzimos filmes em Hollywood, nos nossos estúdios, mas também temos a distribuição através de Pay TV, temos canais aqui no Brasil, Nickelodeon, por isso, advogada do Bob Esponja, MTV, Comedy Central e o próprio Paramount Channel. E nós temos aplicativos também de streaming para competir com Netflix, por exemplo. Então, nós temos o Paramount Plus e temos o Pluto TV. Então, são os braços de distribuição de conteúdo, mas não somente aí. Nós também licenciamos a marca... camiseta do Bob Esponja, ursinho do Bob Esponja, isso tudo faz parte de linhas de negócio também. E assim, como a gente tem uma operação aqui no Brasil que ela é enxuta, se você olha do ponto de vista de casos que eu tenho de contencioso. Eu devo ter menos de 15 casos. Então, mas o que isso reflete? Isso reflete, na verdade, que fazemos um bom trabalho na hora de distribuirmos os nossos conteúdos, na hora de falarmos diretamente com o consumidor. Existe um trabalho muito grande do jurídico na parte do consultivo, na parte de analisar aquilo que vai ser a experiência do consumidor e o que pode trazer de problemas. Então, isso se traduz em poucas demandas. E naquilo que eu tenho de demanda, não faz sentido para mim. E olha que importante, porque eu acho que todo mundo aqui já está implementando ou pensa em implementar softwares de inteligência artificial, qualquer coisa para melhorar os processos internos. A primeira coisa, precisa analisar o que eu realmente preciso. Porque tem tanta coisa bacana, tanta coisa legal, mas será que eu preciso de uma ferramenta específica para contencioso? E hoje, a nossa posição na Paramount é que, para contencioso, não, eu não preciso, mas eu realmente preciso que o escritório que eu contrato, ele tenha essa tecnologia. Eu preciso que, na hora que ele venha fornecer a defesa, a estratégia de defesa, ele tenha utilizado de eficiência jurídica, que, hoje em dia, o ser humano sozinho não consegue. Hoje, a inteligência artificial pode fazer e entrega para o advogado, né, um trabalho de excelência. Então, eu preciso que, na hora que a gente vá usar o escritório, que ele utilize, ele tem essas ferramentas. E eu tenho parceiros que utilizam isso. Então, hoje, meus casos, eu tenho 15 ativos, né? Mas se você analisar toda uma jornada de demandas, eu tenho 80% de êxito nos processos que eu recebo. Então, assim, é toda uma estratégia por trás disso. Isso é muito bom,
né? Poucos processos, tem um escritório bacana que entrega com excelência um trabalho, e aí leva o jurídico para um outro caminho, principalmente o jurídico dentro de uma empresa, que é trabalhar na cultura. Então, hoje, eu me vejo como uma pessoa utilizada como instrumento. Eu me coloco nesse lugar porque eu sou entusiasta da inteligência artificial e da tecnologia, como eu contei para vocês, e eu faço não só com que a minha equipe, mas com que toda a empresa vá atrás de aprimoramentos, de conhecer ferramentas, de testar. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente se depara com algumas situações. Primeiro, o medo, né? A resistência do medo. A resistência, puxa, eu estou acostumada a fazer o processo dessa forma, será que é? Será que mudar é tão difícil? E a outra, esse medo que fica no ar da gente perder o nosso trabalho, né? Então, o que eu tenho feito é, não, gente, não vamos ter medo, vamos encarar esse leão. E a nossa indústria, né, Rafael, assim, a que mais é impactada com inteligência artificial. Essa semana, 2 semanas atrás, eu vi a Amazon, um concorrente direto aí, tem um produto onde você chama Showrunner, e você pode solicitar para ele, faz conteúdo para você on demand, com a sua participação da sua pessoa ali inserida no conteúdo. Então, assim, o futuro está aí, não adianta fugir, a gente tem que encarar. Então, sim, é algo que é um pilar importante, que eu tento trabalhar muito internamente na cultura, de sermos pró-uso da inteligência artificial. Eu acho que esse relógio está passando um pouco rápido demais. Mas vamos lá. Então, a gente tem a Ingrid, né, nesse cenário de cultura, mas a gente tem também o Rafael, que deve viver ali num caos de cliente interno, de subsídio, de gerir dados, de apresentar para gestores, que a Globo é um mundo, né? E são diversos departamentos. Então, traz para a gente um pouco de como funciona essa gestão dos dados que vocês têm, que vocês precisam administrar a partir de inteligência artificial, para que você possa entregar, seja para o jurídico, para o contencioso, para outros gestores e outras áreas lá de dentro. Eu, infelizmente, não tenho só 15 processos, tem um pouco mais. Toda vez que me chamam para falar e para a gente contar da nossa experiência, eu digo que o que eu tento trazer são dicas do que a gente já viveu, né? Então, a gente está há mais ou menos 6 anos com a área de Legal Ops, focada. Então, é um perfil muito específico, porque eu não faço a gestão dos contenciosos, a gente tem os times dos contenciosos que vão tocar estratégia, prazo, gestão do escritório, etc. e tal. Mas a gente os tem como cliente. Então, a gente tem uma outra visão, mas tem ou não a área de Legal Ops, a gente tem experiência para contar. E aí eu sempre gosto, só para a gente ter uma ideia de com quem a gente está falando, quem aqui é de escritório, só para ter uma ideia do público. E jurídico interno, um pouquinho mais. E independentemente de onde atua, né, também pode ter gente de carreira pública e de outras frentes, quem aqui tem, onde trabalha, uma equipe dedicada, não necessariamente uma área de Legal Ops, às vezes o Legal Ops é uma pessoa, mas quem tem aqui essa área dedicada? Ainda está crescendo, está crescendo. Eu falei do Legal Ops sendo uma pessoa só, eu ouvi uns risos, eu já fui essa pessoa, tá? Faz parte, começa assim, eu comecei assim. Primeira coisa que a gente aprendeu, e aí eu dou a dica para quem ou está nessa missão, ou para quem é de contencioso, porque um dia vai precisar, mais rápido do que a gente imagina, né, da tecnologia para auxiliar, e eu sempre acho que ela vem para auxiliar, é o antes da tecnologia. A gente aprendeu isso muito, que é a base de dados. Se você não tiver uma base saneada, estruturada, minimamente organizada, e aí vale para tudo, vale para contencioso, se a gente estiver falando do sistema de gestão de processos, você ter minimamente os campos com, eu sempre brinco, onde eu sou louco da lista suspensa, onde eu posso botar a lista suspensa, eu coloco, para não ter campo em aberto. Tudo que você puder padronizar, você vai construir e vai evitar uma etapa lá na frente trabalhosa, que é ficar saneando base, né? Então, acho que a primeira dica que eu dou, e aí isso vale, e quando a gente fala de tanto para contencioso, como para contratos. Então, se você tiver uma base de minutas padrão, de cláusulas padrão, organizada e saneada, a hora que você for implementar IA, aquilo vai facilitar.
A segunda coisa é a estruturação mesmo do por onde começar. Então, assim, eu brinco que o legal de Legal Ops é que a gente nunca vai acabar. Eu fui um só, hoje em dia meu time só cresce, que é um bom sinal, e cada vez que o time cresce, chega mais demanda e a gente acha que nunca vai acabar, e que bom. Então, olhar para onde você está e, assim, dentre as 1000 possibilidades que eu tenho, por onde eu começo? Então, o que tem mais valor ali na empresa, no escritório, no escritório para atender o cliente naquele momento? A gente, quando a gente fala de A, né, que é o foco aqui, começou fazendo um pitch no final do ano passado. A gente chamou, acho que foram 18 Lautechs e escritórios que tinham solução de A. A gente foi e falou, eu quero todo mundo que a gente sabe que tem alguma coisa que está oferecendo de A. E aí eu, propositalmente, nesse pitch, coloquei toda a nossa gestão, né, o nosso diretor e toda a gestão do jurídico, porque eu falei, deixa primeiro eles verem o que tem várias opções de caminhos, mas também eu quero que eles entendam que não vai ser apertar um botão, porque às vezes parece que você aperta um botão e a IA está entregando tudo, e a gente fala, não é assim. Então a gente fez esse pitch, vimos coisas que a gente gostou muito para a gente, vimos coisas como a Ingrid falou, que a gente falou, eu quero que o meu escritório tenha isso, porque também tem que saber olhar, né? Tem coisa que faz sentido a gente ter e tem coisa que não. E aí esse ano eu brinco que é o ano da IA na nossa jornada. A gente tem, nossa meta esse ano é assim, implementar a IA e onde a gente conseguir, inclusive para o contencioso. E depois quem quiser trocar figurinha, a gente já passou por muito mais do que elas 18. Meu time que está aqui de Legal Ops, acho que toda semana fala com uns 2 ou 3 fornecedores. E nisso, e a gente viu coisas interessantes. Por exemplo, eu vi uma IA que era muito interessante, que a IA fazendo a redação da contestação, da peça. Muito bem feita, já tem isso. E aí eles olharam para a gente e falaram, não, mas olha só, eu achei interessante e respeitei o fornecedor. Eu só trabalho para um cliente que tenha, no mínimo, X processos mês. Tem que ser massa, porque eles já entenderam que assim só vai fazer sentido se for massa, porque o preço vai baratear, vai ser muito barato. E a solução é maravilhosa, eu queria aquilo para a gente. Eles não me quiseram, e acontece. Mas o que eu digo é, o que hoje eles estão fazendo de uma forma ainda inovadora, daqui a pouco todas as Lautechs vão estar oferecendo, e fazer uma contestação, fazer uma peça, né, o primeiro esboço que sai muito bem feito, vai ser commodity e barato. Então a gente tem que entender para não ser atropelado, tá? Não é um apocalipse aqui, a gente sempre vai ter uma função, calibrar, eu não gosto muito da palavra treinar, mas calibrar a IA é muito importante e não é fácil, quem souber fazer isso vai tá com uma frente de carreira ali legal, mas vai vir, isso é inevitável, tá? Então a gente já tem visto coisas maravilhosas e diversas frentes, então, e aí o tempo está correndo, realmente é assustador. Muito rápido. Mas resumindo do nosso aprendizado que a gente fez, no nosso caso, realmente o jurídico da Globo é muito grande, a gente tem uma equipe de mais ou menos 120, 130 pessoas, dividido em grupos, então o que a gente fez foi, em cada equipe, a gente pediu para o gestor indicar o que a gente chamou de um embaixador de IA, e o que a gente queria com isso? Além de ter um ponto focal, cultura, engajar, então a gente precisa, não adianta eu falar de IA sozinho na minha área, e o contencioso está lá tocando, não sabe o que eu estou fazendo e também não sabe como aquilo vai impactar a vida dele. Tem que engajar. Então, eu acho que os projetos têm que ser cross. Quem tem uma equipe grande, os escritórios que são separados por áreas do direito, tem que ter alguém fazendo essa liga, porque senão a gente não consegue avançar com a visão do todo. E aí a gente já viu várias coisas. A gente já viu IA que faz resumo de processo de uma forma que os advogados falam, nossa, não tenho mais que ler 300 páginas e o resumo é maravilhoso. Tem que calibrar. A gente já viu chatbot com IA, a gente já viu redação de minuta que eu falei com IA, pesquisa de jurisprudência com IA. Agora a gente está fazendo uma brincadeira, e aí a parte boa da gente estar em empresa que envolve tecnologia, que é uma IA que a própria Globo desenvolveu, eles usam para... A IA faz perguntas no Data Lake de audiência, né? Qual foi o Ibope de Vale Tudo ontem na cidade de Campinas? E aí ela mesma vai lá e responde. Aí a gente pegou essa IA, estou terminando, e jogou no nosso Data Lake de contencioso. E agora a gente pode fazer perguntas do tipo,
quantos processos trabalhistas eu recebi mês passado. Isso é óbvio, né? Isso aí, essa resposta, o meu BI já dava. Agora a gente quer treinar ela para conseguir ter tendência. Olha, olhando para o meu acervo dos últimos X anos, o que você acha que é o problema daqui para frente? Então, não sei se como e quando chegaremos lá, mas a gente está fazendo coisas desse tipo. O tempo é curto, eu vou passar a bola, mas fico à disposição sempre. Quem quiser trocar, a gente adora fazer bench lá na Globo e trocar figurinha e experiências. Ah, legal. E aí, por trás assim, de todas essas soluções, né, existe uma mente inquieta que eu conhecia na imersão da B2L no Vale do Silício. Aliás, é uma ótima oportunidade para quem quiser, fica de olho aí nas próximas que terão, que é o Kazan. O Kazan é quem pensa todas essas soluções, né? Aquela cabeça que está sempre querendo ajudar o advogado. E o que você vê aí para frente, enfim, de inteligência artificial que possa ajudar o dia a dia do departamento jurídico e do advogado? Fala um pouco para a gente. Na verdade, quem pensa a IA são os clientes, né? Os problemas estão localizados aqui, parece estar bem dividido o palco, metade da turma aparentemente é DJ, metade advogados, mas o fato é o seguinte, o que eu percebo na evolução da IA? Primeiro, que é exponencial. A experiência que nós temos hoje vai ser muito diferente daqui a um mês, vai ser muito diferente daqui a um ano. E quando a gente trabalha em termos de previsão e orçamento e análise de resultado, nem sempre é fácil de medir. Então, como desenvolvedor e o Grupo Preâmbulo hoje são mais de 25 soluções para o mercado jurídico, que vão para uma jornada inteira da advocacia, a gente entende que cada nicho, cada fase da advocacia tem uma carência e uma necessidade específica. Então, em termos de envolvimento, de desenvolvimento de soluções, seja para DJ, seja para escritório, o mais importante não é a IA em si, ela é ferramenta, ela é meio, ela não é fim. E se ela é meio, nós temos que ter claro qual é o objetivo que a gente persegue, qual é a eficiência que a gente busca implementar no processo. Mas antes eu tenho que ter o processo desenhado. E a gente percebe muito o cliente nos demandando, Kazan, me fala, o que tu tem de IA? Bom, hoje nós temos soluções para DJ, gestão de contrato, nós temos um stand aqui com a Contractor que tem uma ferramenta que permite que o cliente demande e a solução, o escritório recebe na ponta, tudo orquestrado por IA, a ponto de um usuário do DJ entender se a alçada dele está correta. Quem é que analisa a alçada? É uma pessoa? Não, analisar a alçada IA faz, depois que tu ensina ela qual é a alçada de cada colaborador. Até geração de peça, geração de cálculo. Mas a gente, para não falar de ferramenta e falar um pouquinho de como implementar a ferramenta, eu acho que é importante que a gente sempre tenha claro na definição do projeto qual é o objetivo, ou quais são os objetivos, né? Nem sempre eles são equivalentes, qual é o caminho a percorrer e como eu demonstro para o cliente final o benefício. Porque a análise de ROI, né, que é a diferença entre o que eu invisto e o quanto eu faturo com aquele investimento, né? Então a Globo fez um desenvolvimento de uma IA, investiu lá X milhões de reais, ela espera que aquele retorno seja de vezes aquele X. E no escritório tem que pensar assim também. Eu sou advogado, mas antes de ser advogado eu sou empreendedor. Nasci empreendedor. E eu escolhi empreender na advocacia e tive que lidar no meu escritório com o ROI todos os dias. Desde a contratação de um colaborador a um ERP. Desde a alocação de forças de um colaborador para a implementação de uma automação. Seja ela um robô, seja ela uma inteligência, uma geração de peças. Então, acho que é importante isso. Porque se a gente não define muito bem o que a gente persegue, a frustração é constante. Porque todo dia vocês vão ser bombardeados por novas soluções, por novas ideias, por novas empresas surgindo. E isso é uma coisa muito legal, porque hoje a gente não precisa mais ser um grande programador para descobrir formas de solucionar problemas com o uso da inteligência artificial. A gente precisa de um ambiente adequado cultural, como a Indy bem falou, de dados, como o Rafael bem falou, porque, afinal, são os dados que alimentam qualquer estratégia de inteligência, dos mais simples usos do GPT ao mais complexo o uso de uma interação entre 2 ou 3 data lakes para entender o dado, mas não só entender o dado, é gerar valor com o dado, né? Fazer com que o dado se torne uma decisão e, na sequência, que vocês vão ver logo, e eu digo logo na final,
Né? A B2L ele é uma conferência, então a gente vai falar conteúdo, compartilhar conteúdo, novidades nós levamos na FENALO. Na FENALO, certamente, além das novidades da Preâmbulo, outros tantos colegas de tecnologia vão trazer agentes. O que é um agente? Antes eu tenho um chatbot e eu pergunto, ele me traz algumas respostas. Agente, eu interajo com o chatbot dizendo, agora mande para cálculo. Uma das nossas IAs, que é a acordo fechado, ela faz cálculo. Nós poderíamos perguntar qual é a decisão de tal processo. O resultado foi esse. Agora calcula, liquida para mim a sentença. Eu não preciso mais pegar, baixar o processo, botar numa plataforma, preencher os dados. O agente é essa tecnologia. Mas seja ele qual for, qual a dor do escritório, qual a solução, ela tem que encaixar na rotina do advogado e nos objetivos do advogado. Então, para respeitar um pouquinho o tempo, que a gente está corrido realmente... Você ganhou mais 5 minutos, eu não sei se você reparou. Já reparei, mas está 3 agora. Mas o fato, pessoal, para deixar um recado, assim, é que a gente não pode ter medo. Isso, a Renata e eu tivemos a oportunidade de conhecer a diretora jurídica da OpenAI nos Estados Unidos, né? Isso aí. E entre nós estava aquela pergunta, o que a gente vai perguntar para ela? Isso foi em 2023, né? 2023, isso aí. E a pergunta, não, 24, abril de 24, ano passado, faz um ano e um pouquinho. E a pergunta era, vocês não têm medo ou preocupação com os empregos? E ela olhou para a gente assim, fez uma cara de estranhamento e eu não entendi. Não, a inteligência artificial vai substituir pessoas? E ela, não, de maneira nenhuma. Quer dizer, não é concebível. E era genuíno, tá? Ela não estava querendo nos enganar, era genuíno, era um almoço. Ela não estava querendo vender a OpenAI para a gente tinha comprado. Mas eu acho que a tecnologia artificial, assim como lá atrás, em algum momento, alguém inventou a faca, ela tanto protege quanto agride. Então, cabe a gente fazer uma escolha consciente, e seja ela não no sentido de agressão física ou intelectual ou tecnológica, é de adotar a tecnologia com a responsabilidade necessária para o fim necessário no momento adequado. E a tecnologia adequada para o momento também. Não qualquer tecnologia. Então, acho que é essa. Isso é essencial, assim, porque muita gente não trilhou ainda essa jornada, né? Está sendo impactado aqui com várias oportunidades e se depara com tantas tecnologias. Então, por onde começar? Começando. Escolhe uma e vai aprendendo. Assim, isso é abrir a cabeça para o novo, é abrir a cabeça para uma mudança que começa dentro da gente para depois passar para a sua empresa, para a sua equipe. Agora, você tocou aqui num ponto que o que eu tenho percebido faço testes de diversos sistemas e plataformas o tempo inteiro e quero conhecer. Agora, uma coisa que eu percebi é que as próprias empresas de tecnologia também não querem te vender um sistema para que ele fique ali inoperante, vender por vender, né? Então, o que eu vejo é que a maioria das empresas aí fora, que tem plataformas e sistemas, eles te oferecem também um pós-venda e uma experiência do consumidor ali, enfim, que te ajuda a engajar aquilo no teu negócio, né? O software, ou a IA, ou qualquer outro, ela é sempre ferramenta, ela nunca fim. Ela é um meio para algo. E agora, se a gente adota a tecnologia sem ter claro o fim, a gente acaba não adotando a tecnologia. A gente compra uma tecnologia, mas a gente não adota a tecnologia, é questão cultural, né? É o que a gente estava conversando sobre legal design. Hoje em dia, você tem as próprias empresas de tecnologia também te dando essa inferência do que você precisa, ajudando a construir isso, né? Bom, acho que a gente esgotou o tempo, a gente conseguiu barganhar aqui mais 5 minutos. É um tema que a gente poderia ficar falando aqui, acho que, enfim, muito tempo, o dia inteiro, de experiências e cases, mas temos já a próxima palestra ali aguardando. E a gente está disponível, né, em redes sociais, ali fora, enfim, quem quiser trocar, bater papo e pedir ajuda, conselho, case, seja lá o que for, contem com a gente, porque eu acho que, como entusiastas que somos, né, de tecnologia, vai ser sempre um prazer engajar mais pessoas e trazer mais pessoas para dentro desse universo. E é isso. Obrigada, Kazan, Rafael, Ingrid. Foi um prazer estar aqui com vocês e dividir esse tempinho. Obrigado. Muito obrigada a todos desse painel.